Olá, alunos, tudo bem? Aqui é a professora Marta, de Biologia. E a aula de hoje é sobre teorias de origem da vida. Tá? Como o próprio nome diz, a gente vai tratar sobre todos os temas, sobre as teorias que foram sendo montadas, formadas sobre a origem da vida até os dias de hoje. Primeiro a gente tem aqui o fixismo. Vou ler para vocês, que é uma proposta inicialmente na Grécia, ela é iniciada na Grécia Antiga, por filósofos como Aristóteles e Platão. A ideia era de que as espécies eram imutáveis ao longo do tempo, que elas não mudavam, elas nasciam daquela forma e morriam daquela forma. Não tinha mudança alguma, permanecendo as mesmas desde o momento da criação até os dias atuais. E era uma doutrina ou teoria filosófica bem aceita no século XVIII. O fixismo ela era defendida inclusive pelos criacionistas, que a gente tinha como São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, que contribuíram com essa corrente de argumentos bíblicos, e todas as espécies foram criadas tais como são por poder divino. Tá? Então, eles tinham esses argumentos da Bíblia para falar sobre o fixismo. Então, se lá na Bíblia estava falando sobre que elas foram criadas todas por Deus, daquela forma, então, desde aquele momento que elas foram criadas até hoje, elas se encontram daquela forma. Mas que vem contrapartida hoje em dia é o evolucionismo. Tá? De acordo com o evolucionismo, que é ao contrário do fixismo, o evolucionismo, a gente tem uma determinada espécie que, com o passar do tempo, ela vai se modificando, alterando as suas características, se tornando muitas vezes outras espécies. Uma espécie pode estar dando origem a uma nova espécie, a duas novas espécies, no caso, tá? E se diferenciando. E aí a gente tem uma charge aqui, vocês podem dar uma olhada depois que eu vou proporcionar esse material para vocês da tá? Juntamente com a atividade que vai ser disponível para vocês. A teoria, a gente tem aqui a teoria da geração espontânea e o fixismo. O fixismo também foi defendido através da teoria de geração espontânea, proposta inicialmente também pelo Aristóteles. A geração espontânea tem a ver com o que vocês vão ver mais em frente, que essa teoria de geração espontânea, que um ser vivo ele pode acabar surgindo, ele acaba surgindo espontaneamente de alguma matéria não viva, tá? Aí a gente tem também aqui Georges Cuvier, que é um dos maiores defensores, que foi um dos maiores defensores do fixismo e naturalista francês. Ele defendia o fixismo na geologia, que sustenta que os continentes teriam se mantido estáveis e fixos em seus lugares atuais através do tempo durante toda a história geológica. Então, de acordo com isso, o fixismo na geologia quer dizer que se é estável, quer dizer que esses continentes eles não tinha nenhuma forma que tiravam ele dessa estabilidade, que no caso é o movimento dele, tá? O local dele, ele está naquele local fixo, ele ser retirado por algum processo, por uma força da natureza, ele não era retirado do lugar, como isso caiu sob terra, porque hoje foi confirmado. Hoje em dia é confirmado que, e a gente não só confirmado teoricamente, mas fisicamente a gente tem passado por processos como movimento de placas tectônicas, que comprovam que os continentes, sim, eles são instáveis, eles se movimentam, eles não são fixos. Aí o fixismo na geologia é contra a deriva continental. Essa deriva continental, que é
a teoria de Alfred Wegener, que diz que o fixismo na geologia é uma corrente de pensamento que antecede historicamente a teoria proposta por Alfred Wegener em 1912, da teoria continental, que propõe que os continentes tenham se movido ao longo das eras, e atualmente a deriva continental é aceita na forma de teorias da tectônica de placas, como eu tinha falado para vocês. Tá? Então, anteriormente, na época que o Alfred tinha proposto essa teoria, eles não aceitaram muito bem, mas hoje em dia a gente já tem essa teoria proposta, ela não é mais só uma teoria, ela é uma evidência. E a teoria das placas tectônicas, a gente tem aqui, além dessas comprovações que a gente tem, os movimentos, que a gente tem o terremoto, os tsunamis que ocorrem por consequências desses movimentos de placas. E a gente tem aqui, ó, alguns fósseis que foram encontrados em todos os continentes, quase em todos os locais do planeta. A gente tem aqui da América do Sul, na África, na Ásia, aqui na Antártica e na Austrália, a ilha da Austrália aqui. Então, a gente consegue achar alguns fósseis, com os fósseis de répteis litrossauros. Litrossauros esse daqui, se não me engano. Temos fósseis, não, perdão, litrossauros são esse daqui laranjinha. A gente encontrou ele aqui tanto na África, Madagascar, que tem aqui, na Índia e na Antártida. Tá? Aí a gente tem também aqui os fósseis dos répteis minossauros, que foram encontrados tanto na América do Sul quanto na África. Também temos os fósseis dos répteis sinognathus, que encontramos então na América do Sul e também na África. E por fim temos os fósseis de fetos de Clossopteris, que são plantas que a gente encontra aqui em todos os locais, desde a América do Sul, África, Madagascar, Índia, Antártida e Austrália. Tá? E essas evidências, encontrando então esses fósseis, são evidências de que existiu, na verdade, um único continente que a gente chama de Pangeia. Tá? E só inteirando algumas informações, que ainda esses movimentos ocorrendo, pode ser que mais em frente, daqui a milhões de anos, não sei certamente quanto tempo, pode ser que essa Pangeia venha a retornar. E aí a gente tem aqui cada coloração, ó, que a gente tem aqui, a coloração é de uma placa tectônica. Vocês percebem que as placas, elas não estão certinhas em cada continente. Tá? Elas passam por debaixo dos oceanos também, tá? Como aqui da América do Sul. A placa da América do Sul passa aqui no Oceano Atlântico. Então, a coloração é uma placa tectônica e as setas são, deixa eu dar uma olhada aqui, vermelhas indicam a direção de movimento sendo seus limites, tanto divergente, convergente ou transformantes. Vocês percebem que a gente tem essas transformantes aqui, que elas vão uma para cima, outra para baixo, elas acabam se transformando. A gente tem as divergentes, que elas estão indo cada uma para o seu lado. Tá? O que acontece aqui no nosso Oceano Atlântico, que separou, né, o caso da América do Sul e a África, foi por conta desse movimento, que a gente fala de divergência, que essa seta aqui indica que é um movimento de divergência que está separando a América do Sul e a África até hoje. E a gente tem o caso das convergentes, que é o encontro de placas tectônicas. E muitas vezes essas placas tectônicas, elas provocam um encontro delas formando cadeias de montanhas. Tá? E nele pode trazer todos esses movimentos pode provocar, não, como é um movimento de placas tectônicas, movimento terremoto, causado terremotos, mas no caso desses locais que tem as placas convergente,
tem algumas catástrofes que são mais evidenciadas. Catastrofismo, falando nisso. Em 1812, George Cuvier apontou que diversos fósseis, como por exemplo o alce gigante e o mamute, não eram representantes de qualquer espécie viva de animal hoje. Tá? Então foi comprovado que a gente tem alguns fósseis de animais que não estão vivos hoje em dia. Então a gente já vê que tem espécies que entraram em extinção. Elas não se encontram vivas hoje. Aí, e aí, catastrofismo, a teoria fixista que defendia que os eventos geológicos catastróficos seriam responsáveis pela extinção de diferentes espécies, tá? Então admite que a história da Terra teria havido uma sucessão de catástrofes geológicas que teriam destruído as espécies existentes, sendo então substituídas por novas criações, tá? Então, por exemplo, o mamute hoje substituído por um exemplo pode ser substituído pelos elefantes, no caso desse. Tá? Então, é o que o catastrofismo acabam apresentando essas informações, que é esses eventos extinguirem algumas espécies e outras acabaram existindo. A gente tem aqui falando um pouco sobre a sistemática por volta do século XVII. John Ray Clary, naturalista inglês, catalogou as plantas que encontrou nos arredores de Cambridge. E é o primeiro catálogo sistemático que a gente tem, tá, na história. E aí, baseado inclusive nos métodos pelas ideias do Ray, Carl von Linné propôs um sistema de classificação dos seres vivos em que a gente se baseia nos dias atuais, publicou um trabalho chamado Sistema Nature, classificando os seres vivos segundo a categoria hierárquicas. Então, Linné, ele baseou-se no pensamento tipológico, que diz, em síntese, que os diferentes tipos de seres vivos eram como cópias defeituosas ou imperfeitas de um certo tipo ideal e perfeito. Linné reuniu seres vivos semelhantes, né, como se isso fosse possível, como sendo da mesma espécie. Tá? Aqueles animais ali, aqueles animais são parecidos, então eles têm um grau de parentesco. Tá? Aquelas plantas são muito parecidas, elas têm uns caracteres, folhas, flor, frutos parecidos, então eles estão enquadrados numa caixinha, no ideal eles são parecidos, então eles têm um grau de parentesco. Linné, bem como todos os naturalistas da sua época, acreditavam que todos os organismos haviam sido criados como estavam na natureza e que não havia variação no número de espécies desde a criação do mundo. E hoje essa teoria caiu sobre terra também, porque hoje em dia, até hoje, espécies são descobertas a cada dia. Você vê noticiários, vê revistas científicas há descobrimento sempre de espécies que a gente ainda não tinha catalogado e a gente está conseguindo identificar e aumentar já o número dessas espécies que já existiam, porém a gente está encontrando na natureza. Tá? Por algum motivo a gente consegue estar tendo contato direto com essas espécies. E aqui é o material, a publicação do Linné. E vamos falar sobre a biogênese e biogênese. Abiogênese e biogênese. Uma é que a biogênese, os seres vivos, são formados a partir da matéria inanimada, como eu falei lá sobre a teoria espontânea. Então, objetos inanimados, aqueles que não são vivos, podem dar origem à vida. O que diz contrário, que é a biogênese, que todo ser vivo é originado de outro ser vivo através da reprodução. Tá? A gente não sabe como veio o primeiro ser vivo, porém, o que se explica a todos os seres que tem até hoje, que viveram até hoje, eles
foram originados a partir da reprodução que veio diretamente de um outro ser vivo. E aí, a abiogênese, ou teoria da geração espontânea, dizia que camundongo surgiu espontaneamente a partir de camisas sujas e sementes de trigo. E eram deixados em um canto escuro, e após 21 dias, camundongos acabaram surgindo ali. Tá? Essa teoria antiga sobre a biogênese. Tá? E tem também aqui que um tronco sobre a água poderia dar origem ao crocodilo, jacarés, tá? E outros animais que são no mesmo grupo de crocodilos e jacarés, como o alligator. Também algumas folhas, aqui ó, no século XIX, acreditava-se que gansos podiam surgir por transformação de um tipo de crustáceo marinho, tá? Que a gente vê essa imagem aqui. Hoje sabe-se que os seres vivos surgem apenas por meio da reprodução. Segundo a hipótese da geração espontânea, diversos seres vivos podiam surgir também a partir da matéria inanimada, que nem a gente vê aqui, ó. A gente tem aqui o solo, a terra, algumas pedras que poderiam dar origem aqui ao anuro, um sapo, rãs, pererecas, por exemplo. Ainda no século 17, um cientista italiano chamado Francesco Redi, após algum tempo, ele teve um experimento, ele fez um experimento entre 3 frascos, um ficava aberto, que era o grupo controle, em que ele ficava exposto, então moscas podiam aparecer ali, pousar diretamente naquela carne em que estava exposta ali, naquele frasco. O frasco fechado com a tampa roliça, a gente tinha a carne, então, que ela estava isolada do ambiente externo. E aí a gente tinha o último frasco sem tampa, porém coberto com gaze, que assim não tinha um contato direto com moscas, com outros insetos, tá? Então aquelas larvas nasciam ali diretamente ali por cima, ao contrário do primeiro frascos, que a gente tinha o surgimento de larvas ali na carne. Após algum tempo, os frascos eram abertos, haviam larvas que se alimentavam da carne, bem como a presença de moscas. Nos frascos cobertos com gases não haviam larvas na carne. Porém, a gente tinha aqui, haviam moscas do lado de fora. Nos frascos fechados, com a tampa, não havia nem larva e nem moscas. Então, esse experimento, a ideia de que esses seres vivos apenas surgissem a partir da reprodução de outros seres vivos, e a teoria teria dado sendo chamada então de biogênese. Então, o cientista Redi, ele confirmou, tá? Ele foi o primeiro experimento feito para confirmar que os seres vivos só podiam ser surgidos a partir de outros seres vivos, a partir da reprodução. E a história poderia estar resolvida, porém, com a invenção do microscópio no fim do século XVII, reacendeu a discussão. Acontece que os cientistas começaram a enxergar organismos desconhecidos até então por serem muito pequenos, como bactérias que podiam ser observadas em praticamente qualquer lugar. Isso levou ao pensamento de que, para seres superiores como os animais, apenas a biogênese fosse válida, enquanto para os seres inferiores como bactérias, a abiogênese seria válida. Tá? Então, no caso, aquela teoria então da biogênese poderia ser válida então naquele experimento do Redi. Mas esses micro-organismos que a gente acabou enxergando só com a invenção do microscópio poderiam surgir do nada, poderiam ser surgido através da biogênese.
A invenção do microscópio, ocorrida por volta de 1590, é atribuída ao holandês Hans Janssen e seu filho Zacarias, ambos fabricantes de óculos. O artefato tinha um sistema de lentes que permitia ampliação e observação de pequenas estruturas e objetos com razoável nitidez. Tá? Nessa imagem aqui ao lado. E esse daqui é o Hans Janssen e o seu filho Zacarias. As primeiras observações do material biológico ao microscópio teriam sido feitas por outro holandês, Antonie van Lanver. Não vou conseguir falar para vocês, é Lanverhank, com uma única lente. O microscópio feito por ele permitia observar que glóbulos vermelhos em espermatozoides de animais até embriões de plantas e micróbios, tá? Através desses instrumentos aqui. Isso daqui, essa imagem que vocês têm aqui, é um rabisco sobre de um espermatozoide. Acreditava-se na época que o espermatozoide que eles conseguiam visualizar, né, existia uma vida dentro dele. Em parte, eles não estavam errados, né? Que depois da genética, depois de mais estudos, a gente sabe muito bem que os gametas, parte do gameta tem o material genético, parte da mãe, a gente tem o óvulo, e parte do pai, a gente tem o espermatozoide. Tá? Então, que parte estava esse material genético, que é o DNA, estava presente aqui no espermatozoide, e a outra parte está presente na mãe lá no óvulo. Não que um indivíduo já estava aqui no espermatozoide, que ia ser transportado na barriga da mãe. Tá? Então, acreditava-se que esse espermatozoide já era um indivíduozinho pequenininho, já ali, que vinha do homem, só era transportado para a mulher. Mas depois isso foi descartado. Aí a gente, como eu falei para vocês, foi visto também os glóbulos vermelhos, aqui são as bactérias, daqui é o embrião formado da planta, né, que a gente tem aqui da semente. Pode ver essas estruturas aqui. Ele está bem aqui coberto e o embrião começa a sair por aqui, tá? Aqui a gente tem mais algumas visualizações, como alguns micro-organismos. A gente tem aqui alguns fungos que vocês podem visualizar, que eram vistos sim nos microscópios. O que mais ele tinha visto aqui no microscópio? Espermatozoide, glóbulos vermelhos, tá? Micro-organismos. Grãos de pólen. Aí a gente tem aqui o inglês Robert Hooke, que aperfeiçoou esse instrumento. Ao examinar um pedaço de cortiça, ele observou numerosas cavidades que pareciam um favo de mel e chamou de células, palavra latina que significa pequenas células ou pequenos quartos. Tá? Então a gente tem um microscópio mais atualzinho na época. Aqui a imagem da cortiça. Em 1665, Hooke publicou o livro Micrografia, que o consagraria no meio do científico europeu. Nele descreveu o primeiro microscópio, feito de partes móveis, composto de uma lente objetiva, aquela que permanece perto do objeto, aí a ser estudado, e uma ocular, com a qual a pessoa faz a observação. Tá? Vou voltar aqui, essa aqui que a gente faz a observação, e essa que fica mais próximo do objeto, do ser a ser visto. Tá? Que mais? Onde eu parei? A ocular, a objetiva e a ocular, a qual a pessoa faz a observação. O foco era ajustado por meio de um parafuso que deslocava o ângulo de observação. Nesta obra, ele também apresentou 60 ilustrações de objetos observados ao microscópio. Aí, muitas vezes na faculdade,
é feito, sempre que a gente vai ver alguma visualização, no microscópio, a gente tem que ilustrar o que a gente está vendo, tá? De dia a gente pode tirar foto, mas também os professores pedem para ser ilustrado, registrando um grande número de descobertas fundamentais. Entre elas destacavam-se a criação de olho da mosca caseira, esse daqui, da metamorfose da larva de mosquito e da estrutura de penas de aves. Seu desenho do piolho e das pulgas apresentam detalhes impressionantes, como a gente vê por aqui. Parece até como se fosse uma fotografia desse animal. Há também observações de fungos, de ferrão de abelha e de espinho de ortiga, além de objetos como ponta de agulha, fio de uma lâmina, limalha de um aço ou cristal de neve. Então ele era muito bom em ilustrar, era ótimo. Além de ter tempo, né? Ele conseguia observar, ele conseguia, além de desenhar, ele conseguia observar muito bem, no mínimo os detalhes que ele estava conseguindo observar. Ilustrar, na verdade, o que ele estava conseguindo observar. Outros experimentos foram realizados no século XVIII com os de Neil Dehaene, defensor da abiogênese, e as de Spallanzani, defensor da biogênese. Então, o Neil Dehaene, a gente tem aqui os experimentos, os frascos com sucos nutritivos, caldos de galinha, sucos de frutas, eles eram fervidos, uma fervura aqui, e aí ocorria o fechamento da rolha. O frasco ficava um turvo com a contaminação por conta dos micro-organismos. Então, o Needham, ele comprovou que, mesmo sendo um caso de fervura, que poderia matar as bactérias, na verdade não matava ser vivo nenhum. Mesmo fechado, ele deixou esfriar. E mesmo dessa forma, esses micro-organismos acabaram surgindo. Disse que eles acabavam surgindo do nada. Já no experimento de Spallanzani, frasco com sucos nutritivos, caldo de galinha, suco de frutas, era fervido, uma fervura já prolongada. E aí o derretimento do gargalo ocorria para a vedação. Os frascos permaneceram sem a contaminação. Então a comprovação era de que ele precisava de uma fervura a mais, por conta que a gente tinha algumas bactérias que eram mais resistentes à temperatura, tá? As termófitas, se eu não me engano, que elas aguentam uma temperatura a mais. Então, elas conseguiram sobreviver. Aquelas que tiveram contato com a atmosfera, elas conseguiram ficarem ali, elas não morreram durante essa fervura, tá? Então, ele tampou e elas permaneceram ali, elas não surgiram do nada. É que esse frasco teve contato com a atmosfera. Esse também teve, mas por conta da fervura prolongada, provavelmente nem as termófilas que estavam presentes no ar conseguiram sobreviver, com certeza, né? Não conseguiram sobreviver. Aí esse frasco do gargalo acabou vedando para não ter mais nenhuma contaminação enquanto esfriava o caldo. No entanto, quando as evidências apontavam para a biogênese, as críticos apelavam para a existência de uma força vital presente no ar que estavam sendo destruída nos experimentos e por isso impedia que a geração espontânea ocorresse. Então, eles tinham essas evidências. Foi então que no século XIX, Louis Pasteur, vocês devem já ouvir falar desse nome, Pasteur, conseguiu dar fim a essa discussão. Utilizando as ideias de Spallanzani, ele elaborou um experimento que derrubou de vez a geração espontânea tanto para seres microscópicos quanto para macroscópicos. Nesse experimento, Pasteur colocou um caldo nutritivo dentro de um recipiente, assim como fizeram Needham e Spallanzani.
Tá? Então, no entanto, o recipiente de Pasteur tinha sua extremidade um prolongamento em forma de pescoço de cisne. O caldo era fervido e esterilizado. Pasteur, então, ferveu o caldo, eliminando quaisquer micro-organismos nele presente, mesmo estando em contato com o ar. Repara que as extremidades do recipiente era aberta. Não houve o surgimento de novos micro-organismos nesse caldo. Após alguns dias, o caldo nutritivo continuou livre de micro-organismos. O que acontece é que as bactérias e outros seres presentes no ar ficavam retidos na curvatura do pescoço do cisne e não conseguia atingir o caldo e nem o contaminar. E após a quebra do gargalo, micro-organismos apareceram no caldo. Após um tempo, o Pasteur quebrou o pescoço do cisne, permitindo o acesso dos organismos presentes no ar ao caldo nutritivo, e dentro de algum tempo eles se reproduziram. Tá? Com isso, o Pasteur comprovou finalmente que a geração espontânea não poderia ocorrer, ainda que houvesse contato com o ar e com a força vital defendida pelos cientistas que acreditavam na biogênese. Contudo, uma pergunta ainda restava. E os primeiros seres vivos, como eles surgiram? Uma pergunta que eu fiz. A biogênese fala sobre a confirmação de que os seres vieram da reprodução, mas não tinha nenhuma hipótese de como o primeiro ser vivo surgiu. Como eles surgiram? Algum outro processo deve ter ocorrido, já que não havia seres vivos antes para se reproduzir e dar origem a outros. Para responder essa pergunta, teremos que voltar pelo menos 3,8 bilhões de anos e considerar as características do planeta Terra naquela época. Panspermia. A gente explica a hipótese de que a vida existia em todo o universo, distribuída por meteoros, asteroides e planetóides. Tá? Então, a panspermia diz que a vida veio de outro planeta, tá? De alguma forma veio de outro planeta, como cometa, meteoro, asteroides, planetóides, como a gente tem aqui nas imagens. Em suma, ela propõe que seres vivos podem sobreviver aos efeitos do espaço, ao estilo dos extremófilos, os tardigrados, que a gente tem aqui, que são os artrópodes, que não se encaixam no grupo, eles não se encaixam no grupo dos hexápodes, dos outros animais, mas ele é um artrópode. Fica preso nos escombros que são ejetados ao espaço ou por colisões entre pequenos corpos dos sistemas estelar e planetas que abrigam vida. Ao menos por catástrofes maiores na natureza similar. Os tardigrados ou similares viajaram dormentes nos destroços por um longo período de tempo, antes desses colidirem aleatoriamente com outro planeta ou misturarem-se com discos protoplanetários de outros sistemas estelares. Então, eles conseguem sobreviver. Então, a hipótese é que esses tardigrados eles vieram de carona com esses meteoros, com esses asteroides, para chegar até o planeta. Tá? Essa é a teoria da panspermia. E aí a gente tem também a hipótese da panspermia cósmica, é uma das hipóteses acerca de como surgiram as primeiras formas de vida do planeta Terra. Essa ideia surgiu pela primeira vez no século V a.C., na Grécia, retomando a autoridade de Anaxágoras, e foi colocado novamente em evidência no século XIX por Hermann von Helmholtz, no ano de 1879. A hipótese baseia na ideia de que a vida foi trazida à Terra do espaço em meteoritos que abrigavam formas de vidas primárias. O apoio à ideia reside no fato de que, cientificamente, já foi encontrado matéria na natureza orgânica em meteoritos e meteoroides e meteoritos.
e de que há organismos microscópicos conhecidos suficientemente resistentes para, em hipóteses, suportar uma viagem espacial até a Terra, mesmo considerado que as condições que esses teriam de enfrentar sejam as mais extremas já cogitadas, tá? E aí, a gente provavelmente, essa natureza orgânica, essa matéria orgânica, o mesmo ser vivo como tardigrado, veio de carona com esse meteoro para chegar até a Terra, tá? Então, esse ser vivo poderia ter surgido só surgido através de carona para poder chegar até a Terra, tá? Mas tem essa teoria panspermia, mas aí fica a pergunta, mas na onde que ele veio? Como ele surgiu dali, tá? Aí, há cerca de 4 bilhões de anos, a atmosfera era formada principalmente por gases, como dióxido de carbono, vapor de água, óxido de enxofre, amônia e metano. As temperaturas eram muito mais altas, havia intensa atividade vulcânica e choque de meteoritos. No entanto, foi nessas condições que provavelmente os primeiros seres vivos, foram formados. Na década de 20, no século passado, Alexandre Oparin e Aldani formularam a hipótese de que em algum momento na história da Terra e numa atmosfera sem gás ou oxigênio, os primeiros seres vivos podem ter surgido a partir da matéria inorgânica, ou seja, não viva. Essa hipótese é conhecida como a evolução química ou molecular e fornece a base para que temos de mais aceito atualmente sobre a origem da vida no nosso planeta. Segundo a hipótese de Oparin Haldane, a Terra primitiva possuía uma atmosfera quimicamente redutora, e nela moléculas inorgânicas expostas a várias formas de energia reagiram para formar moléculas orgânicas simples, que propiciariam e acumulariam nos oceanos demais deposições de água na superfície. Nessa sopa primordial, as moléculas orgânicas se combinariam para formar as moléculas mais complexas, polímeros, e por fim dar origem aos primeiros seres vivos. Então, essas ligações químicas formariam, então, que eram as moléculas inorgânicas, formariam umas moléculas orgânicas, formando, então, o primeiro ser vivo. A vida surgiu, então, na água, nessa sopa primordial que a gente tem. De acordo aqui, a gente tem o calor do vulcão, a gente tem as descargas elétricas, a radiação do UV do Sol, e essas moléculas presentes na atmosfera, como amônia, hidrogênio, metano, nitrogênio, e moléculas formariam, então, esse processo todo, com essa reação toda, as moléculas orgânicas simples, que é o aminoácido, os açúcares e os ácidos graxos. E aí, essas moléculas orgânicas grandes formariam, então, com acervados, e aí a gente teria a célula de RNA ancestral, que é a célula primordial. Aí a gente tem um experimento de Miller e Urey, na década de 1950, Stanley Miller Harold Urey realizaram um experimento em que simularam as condições da Terra primitiva proposta por Oparin e Haldane. Em um circuito fechado, eles criaram um sistema de aquecimento e resfriamento de água, simulando o seu ciclo entre a atmosfera na forma de vapor e os oceanos. No recipiente que simulava a atmosfera, eles adicionaram gases propostos por Oparin e Haldane. Os raios foram reproduzidos como descargas elétricas geradas por eletrodos, como a gente vê aqui na imagem. A gente tem a descarga elétrica aqui, as moléculas que estavam presentes na atmosfera, estavam presentes aqui nesse experimento deles, nesses casos, como sendo gases da atmosfera primitiva, e ocorria aqui a condensação na água fria, ela se transformava em água fria. Aqui a gente tem a direção do fluxo do vapor de água, tá? Que ela vinha para cá diretamente, ela voltava diretamente para cá. Essa carga elétrica que a gente está vendo aqui, elas estavam formando os eletrodos, tá? A gente tem aqui
a água do oceano, a água primitiva, temos a fonte do calor, para que essa água ela possa esquentar, evaporar e voltar para esse local aqui do experimento. Tá? Então, essa era a simulação para que essas moléculas fossem transformadas em moléculas orgânicas. Depois de algum tempo a analisar a água desidratada no sistema, eles verificaram a presença de moléculas orgânicas simples como aminoácidos. Com isso, a hipótese de O'Brien-Haldane sobre a origem da vida foi fortalecida, pois ficou comprovado que nas condições da Terra primitiva, compostos inorgânicos poderiam dar origem a compostos orgânicos simples, um passo essencial na formação dos primeiros seres vivos. O O'Brien também propôs que aglomerados de moléculas orgânicas formados espontaneamente na água, os coacervados, seriam os próximos passos para o surgimento da primeira célula, uma vez que constitui um compartimento individualizado no meio externo. Esse compartimento, por sua vez, facilitaria as reações entre substâncias no seu interior, fornecendo proteção dos agentes externos e possibilitando a concentrações de diferentes moléculas entre a parte de dentro e a parte de fora do coacervado. A partir do momento em que o coacervado incorporou uma molécula com a capacidade de se autorreplicar, um RNA, um DNA, teríamos então a primeira célula e, consequentemente, o primeiro ser vivo. Aí a gente tem mais uma ilustração aqui, as descargas elétricas da atmosfera primitiva, as moléculas da atmosfera, descargas elétricas, raio UV do Sol, fornecendo energia para a formação espontânea dos primeiros aminoácidos através dessas moléculas. E aí a gente tem, então, a cadeia de aminoácidos formados, que é um polipeptídeo, para formar uma proteína. Então, esses coacervados que a gente tem aqui, ó, é um conjunto de moléculas orgânicas cercadas por moléculas de água, tá? Então, a gente teria, então, essa cadeia aqui no centro e essas moléculas de água em volta dele, que seria uma célula primitiva. A gente teria, então, o primeiro ser vivo. Ser vivo quer dizer que ele tem uma célula. A gente pode deixar para a próxima aula, então, a continuação sobre a hipótese heterotrófica autotrófica. Tá? A gente vai falar sobre esses seres vivos e a hipótese da continuação sobre esse coacervados e a hipótese do surgimento desses seres heterótrofos e autótrofos, tá? Passando aqui. Então, gente, a aula vai ficando por aqui. Eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem, responder as questões, tá? Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo para como fazer essas atividades, essas questões. Se surgir alguma dúvida durante que vocês assistirem um vídeo, vocês podem estar falando comigo. Ficando por aqui, até mais. Tchau, tchau.